Boa noite, seja bem-vindo. É um dos setores mais falados na região. O tema está no centro de todas as atenções políticas. A saúde é uma das áreas onde os problemas atingem dimensões com soluções, por vezes, de difícil resolução. Olhar para o atual sistema de saúde que vigora na região e perspectivar o futuro mais próximo é o que propomos no debate que se segue. Um programa para o qual convidamos Ana Clara, enfermeira também com muita experiência, sobretudo na área da gestão pública, nesta área. Também temos Gonçalo Jardim, enfermeiro também, com uma experiência também na área, sobretudo na área hospitalar. Dírio Ramos, que é engenheiro, ele que é, digamos que um especialista na área das infraestruturas hospitalares, e também o médico Pedro Costa Neves, um dos cirurgiões mais conceituados aqui na região. Estão lançados os nossos convidados, apresentados os nossos convidados, está lançado o tema. Começando aqui talvez para a Ana Clara, que já foi responsável pelo IA Saúde na região e, portanto, entre outras responsabilidades que teve ao nível da gestão, portanto, uma vasta experiência nesta área da gestão. Nós falamos muitas vezes que o nosso sistema já foi um dos melhores, portanto, do país e se calhar não só, mas agora, porventura, aparece como muitas vezes traçado como sendo um dos piores. Em que ponto é que estamos? Boa noite, Gil. Muito obrigada pelo convite. Também cumprimentar os colegas do painel e, naturalmente, cumprimentar os senhores telespectadores. Essa primeira colocação nos pratos da balança é sempre muito complicado de nós conseguirmos logo materializar o que é que pende para um lado ou pende para o outro. Já estivemos muito bem e agora estamos menos bem, até porque essas conjunturas também se colocam na maioria dos sistemas de saúde nacionais e internacionais. Portanto, não é um exclusivo da Não é um exclusivo. Essas questões que hoje se colocam não é um exclusivo do Sistema Regional de Saúde. E porquê que não é um exclusivo? Porque todo o cenário, todo o contexto, toda a envolvente também mudou. E ter ferramentas atuais para agir sobre os cenários atuais que se coloca a maioria dos sistemas regionais de saúde. E é nesse aspecto que as pessoas têm uma tendência para avaliar, porque no passado tínhamos uma performance. O que é que foi o nosso passado? Nós temos 40 anos de evolução nesta matéria, aliás, como o SNS também tem, e, portanto, dentro destes 45 anos de evolução, foi uma evolução muito estrutural, foi uma evolução de implementação, foi uma evolução de edificação, e foi, sobretudo, uma evolução de conseguir, construir. Aliás, todos nós falamos do SNS e da sua criação, e nós não somos senão uma descentralização em termos de organização do Sistema Regional de Saúde, somos uma descentralização do que é essa obrigação ao nível regional, mas a verdade é que o SNS, entre o seu diploma, e aí com todo o mérito para o Dr. António Arnaud, e a sua completa, criação de estatuto, foram 15 anos de preparação, de diplomas, de mapeamento, de reescrever tudo o que são as soluções e a formalização. Portanto, aquilo que nós somos, naturalmente, empurrados, passa a expressão, a avaliar o que tínhamos e o que temos, como é que nós respondíamos no passado, com um determinado contexto, e como é que nós respondemos no atual. Claro que o atual tem um peso muito grande, desde logo uma tensão muito grande por conta do envelhecimento, tem uma tensão muito grande por conta da cronicidade, está desafiado a uma infinidade de tecnologias e equipamentos, e tudo isso para incorporar e conseguir colocar soluções e, sobretudo, respostas que possam integrar todos esses desafios que se colocam. Certamente que a avaliação é muito na experiência. Eu antes tinha um tempo de espera, hoje tenho outro. Eu antes tinha um acesso imediato a um conjunto de coisas que eu achava que... Eu estou a falar como é que o cidadão, regra geral, coloca as questões personalizadas na sua vivência. E é isso que nos leva, efetivamente, enquanto coletivo e cidadão, a classificar se já foi melhor, se já foi pior. Mas pelo meio pode haver também aqui alguns erros de percurso, e aqui os erros de percurso podem ter a ver também com opções de gestão que, entretanto, foram sendo tomadas ao longo do tempo que podem ter agora reflexos, e que os reflexos estão aí, não é? Evidentemente que nós não negamos que, em alguns momentos, algumas opções podem ter efeito menos desejado ou, pelo menos, menos mensurável daquele que nós imaginamos quando o colocamos. Não podemos nos esquecer que o Sistema Regional de Saúde em si é um sistema regional que está não só pressionado por todo o contexto que envolve todos os outros, mas é aquilo que na Europa, e há estudos nesse sentido, classifica como um sistema que está vocacionado, em termos de sustentabilidade, está já comprometido, porque ele tem, uma resposta
digamos, vou escrever isto de outra maneira. O que é que se pensa que é um sistema regional ou um sistema mais ou menos sustentável? Regra geral, tem um universo de cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, em termos de sustentabilidade, claro, contribuição. E o nosso só tem 254 mil. Portanto, reescrever soluções. Nós estamos sujeitos a uma grande carga climática, a uma grande carga de massa, a um problema de transferência de conhecimento, a um problema de translação de conhecimento, a um problema de financiamento, a um problema de combater as desigualdades. Portanto, toda essa expressão que muitas vezes se esbate em territórios e em sistemas mais amplos, a nós é sentido e agudizado pela nossa pequenez. Vamos ouvir também a opinião do médico Pedro Costa Neves. Que radiografia é que o senhor faz do atual sistema regional? Muito obrigado pelo convite, os cumprimentos também aos meus colegas deste painel e, obviamente, aos nossos telespectadores. Eu ouvi com atenção a sua explanação em relação às causas daquilo que se classifica hoje como um Serviço Regional de Saúde degradado. Eu posso fazer um pequeno retrocesso no meu raciocínio. Eu entrei no Serviço Regional de Saúde em janeiro de 1975. Portanto, tive um percurso ao lado do Tonel Mendonça, por quem tinha grande amizade. Consegui-se, efetivamente, avançar para um Serviço Regional de Saúde de excelência. No início de toda a governação do PSD. Tivemos, efetivamente, portanto, um percurso que foi subindo gradualmente de qualidade assistencial, qualidade técnica, captação de colegas que vinham de outros hospitais. Como eu disse, eu comecei em janeiro de 75, portanto não podia ser mais cedo. Efetivamente, as coisas foram correndo muito bem. O Serviço Regional de Saúde era indiscutivelmente um emblema do PSD regional, não tenho a mínima dúvida, e com razão. E era uma referência no país? Era uma referência no país e fora do país. Bem, isto, porque as águas passadas não movem moinhos. Acontece que eu fui evoluindo na minha carreira profissional. Em 97 atingi a qualificação de diretor de serviço, de cirurgia, que era um serviço com uma vertente oncológica marcante. Serviço esse que continuou até 2008, até o verão de 2008. E no verão de 2008, e eu não concordo com a sua doutora, efetivamente houve um cataclismo que atingiu o hospital. E eu diria cataclismo porque ele teve efeitos devastadores. E no verão de 2008 eu tive de sair da instituição porque me sentia sedentário em relação à instituição. Isso refere-se à nova gestão que, entretanto, apareceu ou nova forma de gerir o sistema, não? Um cataclismo, provavelmente resultante daquilo que eu chamo, portanto, um triunvirato horribilis. Desculpa eu tinha dito ao Rui, ao Giro, que ia ser... Eu sei aquilo que sou, os cirurgiões são indivíduos pragmáticos e objetivos. Sim, é isso. Esse triunvirato horribilis, Miguel Ferreira, Almada Cardoso, Francisco Ramos, iniciou uma degradação progressiva das competências técnicas do hospital. Degradação progressiva porque extinguir serviços sem mínima preparação para o poder fazer e, portanto, toda essa degradação do Sistema Regional de Saúde em relação ao hospital, não digo ao IA-Saúde, eu não estou a falar do IA-Saúde, começou aí. Bom, eu saí da instituição, deixe-me fazer só este preâmbulo, fiquei como profissional de saúde ligado à minha profissão, obviamente, a minha vida não é jogar golfe, e fui assistindo com muita preocupação à decadência das competências técnicas do hospital, da saída permanente e por surtos de colegas que disseram que eram, portanto, quase que empurrados para fora da instituição. E isso teve a ver com a gestão, indiscutivelmente, teve a ver com a gestão que eu penso que foi, portanto, autista, nessa altura, no Serviço Regional, no Hospital do Funchal. Eu refiro-me sobretudo ao hospital. E acha que aquilo que se está a acontecer neste momento, nós estamos, de certa forma, a pagar o que aconteceu nessa altura? Passou-se esses tempos, passámos 2011, chegámos a 2015. Em 2015, a degradação do serviço do hospital em 2015 era terrível. E aconteceu uma coisa que me entusiasmou imenso. Eu vi um colega, portanto, em grande apreço e amizade, chamado Dr. Manuel Brito, ser chamado para assumir a pasta da saúde. Isso, para mim, foi uma lufada de ar fresco, porque era um indivíduo sem conexão partidária, é um indivíduo inteligente, com muita formação em relação a cuidados de saúde, que, de imediato, portanto, constituiu um programa para os próximos 4 anos, que era um programa consistente,
para revitalizar o hospital e, obviamente, portanto, tudo o que gravita à volta do hospital, com o qual eu me identificava totalmente, e muitos dos colegas. E o Dr. Manuel Brito, que é um homem inteligente, ao fim de pouco tempo, vi que não ia a lado nenhum. Não tinha força e bateu política, com a porta. não é? Bom, o bater com a porta foi muito preocupante, porque o que se passou, e sem nomear nomes, desde 2014, desde que ele saiu até agora, não houve nenhuma tragédia, mas também não houve nenhuma melhoria substancial do Serviço Nacional de Saúde. Mas não sente que há uma melhoria nos últimos tempos no sistema? Não por isso. Eu continuo a ter uma vertente oncológica e tenho com alguma frequência visto pessoas que se queixam que têm um eventual diagnóstico oncológico, mas que esperam muito tempo para fazer exames complementares que são absolutamente cruciais para permitir uma terapêutica, portanto, o mais precoce possível. Isto sem falar nas listas de espera, que isso é um mal menor e é fácil de resolver. Também nunca vi o Governo, as cúpulas da saúde, tentarem resolver isso de uma maneira, portanto, um pedacinho minimamente eficaz. Portanto, por isso é que hoje se vê que fala-se muito das listas de espera para cirurgia, para consultas e para exames complementares, e não se perspectiva até agora, até o fim deste mandato, nenhuma estratégia para mudar a situação. Eu penso que é preciso fazer um brainstorming partidário. Mas o que se tem dito nos últimos tempos é que o que se tem dito nos últimos tempos é que tem havido uma recuperação. Mas a recuperação de quê? Mas os listas aumentam, tudo aumenta. E os doentes não aumentam. Nós somos sempre a mesma população, repara. O que há é muito menos profissionais, que eles o êxito dos profissionais da instituição foi cada vez maior, provavelmente não têm sido captados, porque não têm incentivos, e, portanto, neste momento, eu posso comparar o hospital, eu refiro-me sobretudo ao hospital que sou cirurgião, eu comparo neste momento o hospital a um doente oncológico em que nós temos de perspectivar duas estratégias terapêuticas. Ou somos objetivos, queremos resolver o problema do doente e estabelecemos uma estratégia cirúrgica, por exemplo, para resolver o problema. Ou então, tomamos uma atitude marasmática, com quimioterapia paliativa, o doente vai evoluindo por surtos, vai-se degradando e vai entrando numa situação pré-morte. Portanto, eu acho que o hospital, neste momento, não pode ter descido mais baixo, não é? Porque é preciso, rapidamente, o Manuel Brito ia fazer, repensar o hospital, repensar o serviço de cirurgia, que não existe. Claro. Já lá iremos. Deixa-me acabar já agora, repensar os outros serviços. É só porque, digamos, nesta fase estamos a fazer uma espécie de radiografia e já iremos depois também àquilo que defende, exatamente, que defendem para enfim, soluções para os próximos tempos, mas também para dar a oportunidade aos outros colegas aqui de painel. O Gonçalo Jardim também gostava de ouvir a sua opinião, enquanto enfermeiro e, portanto, tem experiência hospitalar. O senhor, que avaliação que faz neste momento do sistema? Neste momento, e eu também eu entrei em 2001 para o serviço de urgência e permaneço ainda lá no serviço de urgência. Aquilo que me deparo é que inicialmente havia alguma estabilização. Havia alguma estabilização de recursos, estabilização em relação ao trabalho, havia algum investimento pessoal, permitia-se um investimento pessoal e profissional da instituição em relação aos seus profissionais. Mas depois, e realmente aqui, relembrando, 2008 mudou muito. Claro. Houve aqui uma nova administração que mudou a dinâmica toda do Serviço Regional de Saúde. Realmente deparamos com o êxodo dos profissionais, e refiro-me aqui aos enfermeiros, dos centros de saúde, a transferência dos centros de saúde para os cuidados diferenciados para o hospital. E isso fez com que os centros de saúde perdessem grande parte, os cuidados de saúde primário perdessem grande parte dos seus profissionais. Posteriormente, e tendo em conta esta instabilidade também governativa, verificou-se também a imigração. Houve muitos profissionais que emigraram. Porque, entretanto, tiveram aqui a situação que estão a relatar em 2008, quando entra uma nova administração na saúde aqui na região, e depois, entretanto, surgiu também a crise que afetou o país e que também afetou aqui a região, sobretudo, se calhar, ao nível dos recursos financeiros que não foram tão disponíveis como eventualmente aconteciam noutros tempos. Isso também pode ter ajudado a degradar ainda mais o sistema. Veio a crise, mas os profissionais mantiveram-se.
eu digo isto em relação aos profissionais de enfermagem. O problema maior foi no dinamismo incutido na altura. A transferência dos profissionais dos centros de saúde para o hospital, eventualmente para cobrir alguma lacuna, foi destrutivo. Os cuidados de saúde primários perderam aquela dinâmica que era característica. O Serviço Regional de Saúde era eficaz porque tinha um bom sistema nos cuidados de saúde primários. E neste momento não se verifica. Mas aqui, isso. Ana Clara falava há pouco também, portanto, das situações, da evolução que vai acontecendo em termos da nossa organização, em termos de sociedade, em termos das necessidades, em termos do envelhecimento da população, da procura pelos serviços que eventualmente se calhar é diferente do que era aqui há muitos anos. Não consegue compreender isso? Pergunto-lhe se essas situações foram aqui já referidas, se também não podem ser uns fatores que de facto contribuíram para que o sistema esteja onde está e se calhar é preciso agora olhar de outra forma do que se olhou no passado. É claro que a gente não pode olhar para a saúde como se a saúde trabalhasse per si. Temos que olhar também à componente social. Houve também realmente essa alteração social, os problemas relacionados com a componente financeira, alguma degradação da componente social, alterou também o acesso à saúde. É claro que esse acesso à saúde foi também, como lhe disse, foi também dificuldade pela tal retirada desses profissionais. Portanto, uma questão aqui de gestão também, no fundo. É essencialmente uma questão de gestão. A retirada desses profissionais dos centros de saúde veio a agravar o fosso existente entre as pessoas e o acesso à própria saúde. E vamos ouvir a opinião aqui de um engenheiro, mas neste caso, que tem trabalho mais específico nesta área das infraestruturas hospitalares, inclusivamente pertenceu também ao grupo de trabalho que está, digamos, a delinear a estratégia para a construção do novo hospital. E pergunto se tudo isto se resolve com a construção de um novo hospital. Eu queria responder também, como os colegas disseram, apesar de eu não ser dessa área. Eu tenho 40 anos de trabalho no continente em engenharia e planeamento de saúde. Não sou propriamente um engenheiro que faça cálculos. Eu trabalhei com 2 ministros, 4 secretários de Estado, fui consultor pessoal de Leão Nobleza, tenho as minhas opiniões políticas conhecidas, sou militante ativo do Partido Comunista desde 1970, separo as águas da minha carreira profissional das minhas ideias. Eu defendo um serviço regional e não um sistema, um serviço regional de saúde, e em alguns aspectos estou de acordo aqui com o Pedro Costa Neves. Eu defendo um serviço nacional de saúde eficiente, que motive os profissionais da saúde, que administre bem, acarinhando os profissionais, porque a saúde não é um negócio. A saúde é um direito constitucional dos cidadãos. É para isso que nós pagamos impostos. É essa a minha opinião. É evidente que eu estou em desvantagem, os 3 aqui presentes, porque eu só estou na Madeira desde 2008, mas de 2008 estive atento. Eu confesso que, relativamente aqui ao Pedro Costa Neves, estou de acordo quanto a isso, quanto a uma gestão erradíssima de recursos humanos em relação ao Serviço Regional de Saúde. Eu falo do serviço, porque não estou a falar do sistema, estou a falar do que é público. Porque o privado é um negócio e eu estou aqui como cidadão, não quero saber nada que o senhor A ou B invista no setor privado. E eu até defendo que exista um setor privado de qualidade complementar do serviço público. Pronto, falemos claro. Relativamente às infraestruturas, que talvez aí nade bem, podia fazer ainda com 70 anos o Funchal Porto Santo, de facto, as estruturas regionais, em 2004 o diagnóstico foi feito sobre as infraestruturas no essencial mantém-se. Eu era presidente do Conselho de Administração do Cesarame, o Dr. Filomeno Paulo, o Manuel Brito era diretor clínico e eu organizei na Madeira um congresso de engenharia hospitalar. E o Filomeno Paulo meteu-me uma cunha ao Nelson Baltazar, que era o secretário dos Recursos Humanos. Eu trabalhava na altura na Direção-Geral e disse ao meu colega: arranja aqui 2 técnicos para se fazer o programa funcional da Madeira, o programa funcional do novo hospital. E, portanto, o arquiteto delicado, que era o meu chefe de visão,
e a engenheira Cecília Mendonça, que é engenheira química, que é especialista em programação hospitalar, fizeram o programa funcional de 2004 daquele hospital. Portanto, no essencial, não vale a pena chorar no molhado. O que eles disseram estava correto. O que nós agora fizemos neste grupo de trabalho, e eu não tenho qualquer preconceito, vocês sabem que eu presto assessoria técnica direta ao Sr. Secretário da Saúde, o Dr. Pedro Ramos, como prestei a Manel Barete, como prestei a João Faria Nunes, tenho a total independência profissional relativamente àquilo que penso e o correto, de facto, além de ser necessário acarinhar os profissionais de saúde, pensar que as pessoas são o centro da nossa existência. Era necessário criar essa infraestrutura. Resolve? Claro que não. Um hospital novo, sem recursos humanos adequados, sem uma gestão adequada, não resolve. Os problemas manter-se-ão, não é? Não resolve. Mesmo que se tenha Agora, uma infraestrutura nova. Quero dizer o seguinte, os ganhos, qualquer um destes profissionais de saúde sabe, os ganhos de eu ter um hospital organizado, com circuito de limpos, separado dos SUS, do doente interno para o doente externo, com medidas de ar-condicionado que eu posso ter posições negativas ou positivas em relação ao paciente, com um sistema, com a matriz de proximidade correta entre o serviço de urgência, o bloco operatório, os cuidados intensivos, os cuidados altamente diferenciados, meus amigos. Vamos ter ganhos Temos para muitos ganhos em saúde, porque os ganhos em saúde são de diversos tipos. É que normalmente nós quando falamos dizemos a saúde não tem custo. Tem. Quanto custa fazer um cateterismo? Quanto custa estar no cirurgia A? Quanto é que está no serviço B? Era um desafio que eu lhe fazia. Proponho a alguém que faça o seguinte estudo. Quanto custa um dia do hospital Nélia Mendonça? E esses custos está convencido que vão diminuir no novo hospital? Não tenho a menor dúvida. Olha, portanto, aí haverá algum ganho. Por exemplo, mesmo com a falta de recursos que existe humanos, sobretudo que existe... Estou a falar na área clínica. Claro. Não estou a falar na área de engenharia que você vai baixar os custos. Sim, porque o nosso hospital vai ser confortável em termos térmicos, acústico, visual. Você vai ter painéis fotovoltaicos, vai ser diminuição de custos de energia, diminuição de custos de manutenção. Ouça, você vai ter, por exemplo, a cirurgia robótica, você vai ter a cirurgia híbrida. Você tem, por exemplo, o polo oncológico, onde vai ter a hematologia, a radioterapia, a medicina nuclear. Os serviços estão por polos. O nosso hospital está por departamentos. É preciso, em 2024, uma nova mentalidade. O hospital tem um serviço, vai ser o departamento da medicina, o departamento da cirurgia, o departamento da mulher e da criança, o departamento da saúde mental. Portanto, vamos ter uma série de ganhos. Digamos. Claro. E isso já é projetar o futuro, e é isso que eu também desafiava agora, precisamente, os convidados, e começando aqui pela Ana Clara, precisamente olhar agora para os próximos tempos, face àquilo que temos, e já foram feitos aqui diagnósticos, o que é que podemos e devemos fazer nos próximos tempos. Eu, se calhar, retomava um pouco o diagnóstico, porque acho que também é legítimo que se retome o diagnóstico que aqui foi colocado. Eu acho que o que se pôs aqui, e muito bem, pelo Dr. Pedro Costa Neves, ele estava a falar de uma parte do sistema, que é a componente hospital, que faz parte, claro. Ideologicamente, não vou aqui contestar a posição, mas a verdade é que aceito que há um serviço, mas também há um sistema, porque o Dr. Pedro sabe muito bem que o nosso sistema foi feito em complementaridade e não concorrencial. E, portanto, essa componente de complementaridade que se arrasta desde o seu início deve ser preservada enquanto nós não tivermos, do ponto de vista da capacidade instalada pública, o suficiente para responder. Portanto, a questão diagnóstica que se trouxe aqui trouxe uma outra que também fica em cima da mesa, que é agora que tanto se discute. Aquilo que foi dito é quando é que se passa para a gestão das unidades de saúde com o nível de autonomia e responsabilidade. Essa parece ser um programa que está em cima da mesa de todos os cadernos que se propõem agora a sufrágio. Vamos dar às unidades de saúde, que tanto se queixaram durante este tempo da cativação, da pressão financeira, da falta de recursos, para passarmos para um momento de gestão e responsabilidade mais autónoma nos serviços que prestam, no sistema prestador de cuidados, que é disso que estamos a falar. E depois põe-se a questão, quando a pessoa tem quem é o responsável por esse mandato de fazer uma gestão autónoma e responsável, como é que o faz?
faz preservando os princípios da formação, os princípios da organização, os princípios da eficiência, os princípios da eficácia, os princípios, inclusive, do respeito pelas competências, pela otimização das tecnologias, pela componente de tudo aquilo que o Sr. Engenheiro esteve aqui a falar, foi exatamente, ele está a falar do edifício. E aquele edifício eficiente, que vai ser inteligente, que vai trazer ganhos quer na parte energética, quer na parte da manutenção, e depois trazemos, digamos, é passado para ele ser exercitado na capacidade de ser um sistema que vai prestar os cuidados e as respostas adequadas a quem precisa. Qual é o primeiro desafio? É aquele que se colocou aqui em cima. Qual é o nível de autonomia, qual é o nível de responsabilidade e qual é o nível de prestação de contas? Isto em termos de organização. Mas estamos a falar aqui portanto, para melhorar o sistema, o que é necessário? É necessário mais dinheiro, é necessário melhor gestão? Ou é, enfim, eu penso que o Dr. Pedro ou é uma Costa deve fatalidade responder-lhe isso. Quando se falou da crise, ele disse não foi um problema de crise. O Gonçalo também disse não foi um problema de crise. É um problema de gestão. Foi um problema organizacional e foi um problema de poder potenciar e poder otimizar o que tínhamos. Agora, sem dúvida que há uma demanda maior. Nós passamos, e ainda hoje, o professor Correia de Campos fez uma entrevista onde disse precisamente isso. Entre 2010 e 2014 nós tivemos um período onde muitas das patentes farmacêuticas, digamos, perderam-se e, portanto, vieram trazer ganhos económicos para o sistema, que tornaram-se mais baratas. Nós estamos a enfrentar precisamente um ciclo, que isto é cíclico. Há uns períodos em que nós temos acesso à medicação e aos medicamentos e à inovação mais barata, porque o sistema de produção e o sistema da indústria assim se coloca e há mecanismos para que possam tornarem-se mais acessíveis, e nós estamos a viver hoje exatamente com mais patentes, com mais medicamentos em pipeline, cada vez mais caros na sua gênese de formação, mas a serem colocados para que os sistemas prestem ou utilizem para prestarem os cuidados. Portanto, repare que não há uma receita infalível se é preciso mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas a questão que se foi colocada aqui essencialmente foi como é que se otimiza e como é que se organizam os melhores modelos. Mas quando eu digo mais dinheiro pode significar aquilo que também indicava ali o Pedro Costa Neves, que tem a ver com a questão de mais recursos, não é? Contratar mais pessoas, que faz falta no serviço. Sobretudo reter pessoas. Exatamente. Mais do que contratar. Evitar que elas saiam. Sobretudo retê-los e faltar. Porque se eu falar tanto que, por exemplo, não se consegue resolver de uma forma como seria desejável as listas de espera, por falta de recursos humanos em algumas áreas, na área da medicina, por exemplo, na área Nós penso que temos dos anestesistas, por exemplo, é difícil de recrutar. E, portanto, isso são situações que é preciso criar condições, também se tem falado nisso, que a região tem criado algumas, mas, pelos vistos, não é fácil atrair mais médicos para o Serviço Regional de Saúde. O recrutamento, a fidelização e a retenção dos recursos no atual sistema regional e nacional não tem sido fácil. Nós vimos e assistimos recentemente a que todos os concursos ficaram muito pouco preenchidos ou quase nada preenchidos. O caso do Alentejo, o caso do Algarve. Portanto, há aqui que pensar que nós temos que ter outros modelos, provavelmente de incentivo, de remuneração e de fixação. Digamos, o desafio grande será como é que nós podemos, o que é o pacote, passa a expressão, atrativo. Se calhar vai ser para os necessário recursos. pagar mais aos médicos para eles, de facto... Não só os médicos. Médicos e outros profissionais. Hoje não é só pagar aos médicos, nem passa só por pagar mais. É que pagar é pelos resultados que temos e não pagar pela atividade. Porque parece que a maioria das questões que hoje estão em análise é que nós durante muito tempo pagamos atividade, pagamos ato, pagamos produção sem os melhores resultados. Hoje o grande desafio é pagar por resultados. É pagar pelo valor que a gente acrescenta às pessoas que precisam efetivamente do cuidado. E isso passa, e não podemos ter, digamos, alguma espécie, algum prioridade de saber combinar quem está no sector público, que é crucial, nomeadamente naquilo que o Dr. Pedro disse, na formação. Nós hoje não podemos hipotecar a formação futura e, portanto, isso é crucial. Nós temos que preservar a formação, digamos, a mão técnica que há pouco falávamos. Por outro lado, sobretudo também não excluir, não é, do serviço, aliás, temos aqui... Não excluindo, retendo e melhorando as competências. Poder fazer os intercâmbios com os centros de referência, os centros de excelência e os centros de translação de conhecimento. Mas, por outro lado, não ter, digamos, prioridades de poder socorrer-se daquilo que complementarmente pode reforçar a nossa componente de resposta. Que é o privado. Que é o privado, se tiver que ser o privado, se tiver que ser o social. Como sabemos, o SNS, ao longo de 2018 e 2019,
teve que alugar equipamentos para poder prestar cuidados ao sector privado, porque os processos de manutenção e de, digamos, da adjudicação de materiais novos não foi possível realizar. Claro, sim, um exemplo. Exato, esse é um exemplo. Hoje põe-se em cima da mesa, por exemplo, ser o sector público também a acolher pessoas que, eventualmente, dotadas de opção e recurso, possam ser no sector público atendidas contribuindo, pagando. Isto é uma das opções, estão escritas em vários manuais e em várias guidelines desse sentido. E, por outro lado, por exemplo, ter as equipas dotadas, porque uma das questões, quando se fala da externalização, é que ninguém, e eu agora estou a olhar para um cirurgião, se eu tenho uma relação preferencial com um médico assistente, que é cirurgião, eu não aceito um voucher para ir ser normalmente operada ou sujeita a uma cirurgia que não há aquele médico com quem eu estive durante um processo. Portanto, provavelmente tem que vir o envelope financeiro e a equipa. Se o processo de resposta estrutural, bloco operatório, estamos a falar disso, não conseguir responder, não é um problema só de não termos anestesia, é rentabilidade do próprio espaço. E temos dinheiro para isso? São opções que se têm que fazer estimando o que é que está ali como prioridade. Pedro Costa Neves, projetando o futuro próximo. Eu queria só fazer um comentário, Sr. Doutor. Realmente concordo com quase tudo o que disse, mas quero referir o seguinte. O problema é que, por exemplo, essa questão da captação de médicos é de médicos internos. E quando nós fizemos uma dilapidação drástica dos profissionais, portanto, diferenciados, como eu, por exemplo, para ser minimamente honesto, e outros, os médicos mais jovens, estou a reportar-me a 2008, ficaram praticamente órfãos em relação à sua formação. E agora estamos passados 10 anos, temos esses colegas que tiveram alguma degradação da sua formação, alguns, portanto, também a serem pouco cativados pela instituição e, portanto, o facto de irmos aumentar o leque dos internos que surgem, eles vão ter uma década para poder produzir alguma coisa de consensual. E, portanto, no seu entender, como é que se resolve isto? Porque, bom, quer dizer, o problema foi criado. Exatamente. Eu, na altura, quando saí da instituição, por acaso houve um jornalista que me pôs a questão e eu disse, olha, estão-se a destruir os pilares da instituição, os serviços de medicina, de cirurgia, de ortopedia. Não há edifício nenhum que sobreviva sem pilares. Isto vai levar uma década ou mais a ser reconstruído. E neste momento estamos no efeito rebound de tudo isso. Mas a minha preocupação, e quando eu disse há pouco, volto a frasear isso porque sou muito sincero, quando eu disse há pouco, quando vi o Manuel Brito entrar na entourage política, conhecendo como conheço e sabendo as suas potencialidades como gestor de saúde, fiquei extremamente decepcionado quando vi que ele rapidamente sentiu que não ia a lado nenhum. E isto é que é criticável, não é? Portanto, eu acho que a saúde não tem cor política. Claro, isso e, portanto, é um bem que por isso quando eu falo num brainstorming na partidária, é preciso repensar o hospital. Eu continuo a referir-me ao hospital. O Sr. Engenheiro, há pouco, concordo plenamente consigo, já falou num aspecto que é muito importante, a questão dos departamentos. Nós já tivemos departamentos que eram utópicos, que nunca tiveram dotação financeira, e isso tem razão. E, portanto, o diretor de departamento era uma figura de estilo. O professor Nelas Monteiro. Eu passei a diretor de serviço e ele passou a diretor de departamento. Mas nunca fez nada, porque o departamento era uma porta de saída para a reforma, praticamente. Portanto, o que está em causa agora é, no futuro, e eu concordo plenamente com o Sr. Engenheiro, é preciso estabelecer departamentos de medicina, de cirurgia, de ortopedia, de ambulatório, para se poder perspectivar, portanto, e a componente formativa é absolutamente, portanto, crucial e sem pressionar as competências. Nós temos uma profissão com uma escada com imensos degraus, com patamares. Nós vamos subindo os patamares, alguns ficam a alguns patamares e outros vão subindo aos patamares mais altos. E quando a instituição se dá ao luxo, ou se deu ao luxo, de excluir pura e simplesmente escorraçar que fio da maneira como esses profissionais saíram, e um dia isso tem de ser dito, pessoas que sempre se dedicaram à instituição, isto tem reflexos, portanto, em catadupa gravíssimos que neste momento estão à flor. Daquilo que vejo nas suas palavras, vê muitas dificuldades para os próximos tempos, mesmo que haja. Eu penso que é preciso grandes injeções de pegar no touro pelos cornos. Mas eu não vi essa postura nestes últimos 4 anos. Pensei que o Manuel Brito ia continuar e que provavelmente ia ter essa atitude. E fiquei extremamente decepcionado porque chego ao fim de 2019 e vejo o hospital numa gestão de marasmo. E, portanto, agora
É difícil, concordo que a doutora tem razão em alguns aspectos. É difícil, mas alguma coisa tem que ser feita, não é? Com certeza que tem de ser feito. O seu hospital não vai morrer, tem de ser rejuvenescido, tem de ser recuperado. Eu falo há pouco dos projetos dos partidos, e estamos agora praticamente à beira das eleições. Eu lembro já agora, em relação ao Sr. Engenheiro, queria recordar que em 2014 eu e o Dr. Manuel Brito assinámos uma petição pública para evitar aquela construção megalómana sobre o Ribeira de São João do então hospital. Portanto, era uma construção perfeitamente... Do que se previa, uma ampliação ali do hospital. Sim, aquela coisa eu até, ironicamente, chamei-lhe a favela sanitária do Dr. Miguel Ferreira. Isto são águas passadas. Mas o que é certo é que, para reconstruir o hospital, quando eu digo hospital, são as suas competências técnicas, e o Sr. Engenheiro com certeza concorda comigo, não vale a pena fazer um hospital lindíssimo sem competências técnicas, sem departamentos, sem perspectivar o futuro, portanto, com consistência. E com bons recursos E eu humanos. não vejo, eu já vi por acaso, já consultei o projeto de saúde do CDS, por exemplo, que globalmente concordo, porque consultei e estive na apresentação do projeto de saúde do PS, que igualmente tenho uma grande empatia com ele. Não conheço o projeto do PSD, mas sobretudo não acredito nele, está a perceber, Sr. Doutor? Esse é que é o meu problema, é que eu sou um cético em relação à gestão do PSD na saúde. Porquê? Porque nestes últimos 8 anos foi uma degradação progressiva sem soluções. Desculpe que lhe diga, mas eu sou um indivíduo, não tenho qualquer filiação política nem partidária. E eu já votei no PSD, e muitas vezes, no passado, no PS, no CDS, por acaso nunca votei na CDU. Não há problema no nenhum. CD, Um dia pode se enganar na e querer JPP. votar. Não perde E não nada com isso. consigo, e não tenho nenhuma filiação partidária. E, portanto, a minha análise é do meu íntimo. Claro. Eu não consigo acreditar que o PSD, portanto, da postura que teve nos últimos 4 anos, e eu estava muito convicto que Miguel Albuquerque ia dar essa volta, com o Manuel Brito, fiquei extremamente cético e descrente em relação ao futuro. E eu penso mesmo que se continuarmos assim, não sei para onde é que vai este futuro regional do centro. Portanto, não vê com muito bons olhos, digamos, aqui nos próximos tempos, em relação à saúde na região, por aquilo que apreendo das suas palavras. Vejo, exemplos. Exatamente. Dois projetos mas repare, mas é preciso que se defina quem é que vai liderar a saúde. Claro, mas estamos num momento em que, digamos, que se injetar só, por exemplo, mais dinheiro... Não, eu não estou questão de dinheiro. O dinheiro no sistema resolve... É porque fala-se muito, por exemplo, na questão das listas de espera, não é? Sim, mas isso se resolve com algum dinheiro. Mas eu acho que a questão das listas de espera tem 2 objetivos. Primeiro é preciso fazer um debulking das listas de espera a valores aceitáveis. E depois o hospital vai ser autossuficiente, não é? Mas não consegue, neste momento, resolver metade das listas de espera. Esse bolo de metade das listas de espera tem de ser retirado da instituição, porque ela ainda por cima tem poucos profissionais, percebeu? E, portanto, não deve haver qualquer tipo de receio. As listas de espera no hospital. Claro. Provavelmente vai resolver daqui a 2, 3, 4 anos, com certeza. É preciso estratégia. Essa estratégia eu não consigo vê-la. Mas também não sei se a Ana Clara queria... Porque foi avisada, particularmente, não... Não fui eu, sou avisada. Visada, não. Quando digo visada, foi... Visada, mas visada com muita nas palavras. Eu não, claro. não senti... Não acusei de nada. Não senti... Aqui o visada não é de forma depreciativa. Não senti... Na verdade, eu não posso... Senti o meu entusiasmo. Senti o seu entusiasmo. E não posso negar como foi referido o seu nome, pronto. Exato. Mas não posso deixar de tudo... Assim como o Sr. Engenheiro diz, eu faço assessoria técnica, eu também estou aqui, claro. Como adjunta, não posso negar a minha posição de adjunta junto ao Sr. Claro, e tem uma experiência ligada ao serviço. Não é de todo hoje o departamento, isso também é uma questão que se clarifique. A vice-presidência tem neste campo e nesta presença as componentes que são importantes absorver deste nível de debate para a coordenação política, porque nós temos efetivamente um departamento da área governamental que se responsabiliza pela saúde. E, por enquanto, ainda é assim. Temos estas áreas sectoriais que devem fazer a definição, entendendo aquilo que são as prioridades e trazer depois ao nível da coordenação política, claro. Que é essa que a gente faz. Há um caminho, não é? Portanto, eu tenho que dizer que há um caminho. Subscrevo algumas das preocupações, subscrevo a questão de que há momentos de gestão que não correspondem efetivamente às nossas expectativas da forma como elas são colocadas. Também reconheço que a capacidade instalada pode não preencher, digamos, as respostas que nós queremos, nomeadamente na componente das listas de espera, mas eu subscrevo exatamente que a lista de espera tem aqui um problema de referenciação, tem um problema de gestão clínica, tem um problema de governação.
clínica numa primeira fase e de manutenção e de avaliação. Portanto, ela tem que ser avaliada. Todo o esforço de produção adicional tem conseguido rebater entre 9% a 12% do que está em lista, pelo menos da avaliação da execução. Mas só no público, se calhar, é difícil resolver, ou pelo menos trazê-la pela números... Mas nós também temos eu também gostava de trazer aqui um conjunto de preocupações. Tudo isto que estamos a dizer, e parece que estamos todos de acordo, ainda não vi ninguém desacordo, apesar de estar avisada. Tudo o que nós estamos a dizer tem uma matriz comum, que é a administração pública. Essa é, talvez, uma das reformas que têm que acontecer, que é a reforma da administração pública, que tem que trazer esta questão da hierarquização das prioridades e como é que nós podemos fazer. Por exemplo, será que quando nós, Serviço Regional de Saúde, estou agora a falar da parte pública, que tem que gerir o sistema prestador e ainda teria que se preocupar com a componente hospitalar, com a componente de definição técnica, com a componente da centralização de compras, com a componente que tem do normativo, será que estas funções ficam confluídas numa mesma entidade, que foi que, se calhar, quando se concentram muitas competências em determinados momentos de gestão, certamente temos depois este efeito. É a altura, eventualmente, para se repensar um bocadinho esta questão da administração? A função da administração pública é isso, é importante que as pessoas pensem, nós não conseguimos trabalhá-la sem esta matriz. Eu já dou a palavra também ao Gonçalo Jardim, mas o Dírio estava a pedir exatamente a palavra. Sim, pelo seguinte, aqui quem declaradamente é hostil ao governo sou eu. Ideologicamente. Mas quero lhe dizer... Nós não estamos num debate mas é porque para avaliar hostilidades. Aqui o Pedro já fez... Estamos a olhar para o setor da saúde. E é isso mesmo que eu me quero concentrar. Exatamente, é isso mesmo. É isso que eu quero centrar ou recentrar o debate sobre a saúde. Hoje, e desde o dia 25 de janeiro, a região tem a carta dos equipamentos de saúde. Vai ao portal do IA-Saúde e sabe quantos prédios temos, o valor do seu património, os recursos humanos, a produção dos anos anteriores. Lamento que muitos partidos políticos, há dias perguntei ao engenheiro do IA-Saúde que gera a plataforma, só 6 pessoas foram lá consultar a plataforma. E isso pode ser um importante instrumento para... Gil, seja claro. É uma espécie de radiografia do sistema, para o Pedro, para mim, para qualquer pessoa. Eu estou em Machico e quero saber em Machico, quer no setor público, quer no setor privado, quantos médicos estão, onde é que estão. Está na plataforma. Eu quero saber qual é a produção que o Centro de Saúde dá. Se nós produzimos mais cuidados de medicina geral e familiar, de nutrição, de psicologia, etc. Temos um instrumento. Eu digo isso à vontade. Portanto, é um desafio que faz às pessoas... Se aqui algum dos presentes é mais conhecido há mais anos do professor Correia de Campos, sou eu. Porque eu conheço de Lisboa, quando ele foi secretário da ministra Lourdes Pinto da Silva, portanto, da primeira-ministra. O professor Correia de Campos recentemente escreveu que Portugal precisa de uma carta de equipamentos. E eu disse-lhe, caro amigo Correia de Campos, nós já temos a carta de equipamentos. Para que é que serve a carta de equipamentos? É exatamente como um instrumento de gestão. Para qualquer governo ficar a saber quantos taques tem, quantas ressonâncias da questão, qual é a produção, se tem de mais, se tem de menos, tem comparativo. A carta de equipamentos não são as maquinetas, é o Big Brother de tudo o que temos, quer no setor público, quer no setor privado. E eu lamento que, de facto, eu não presto atenção agora, por razões que estou retirado dessa atividade direta, sim, mas, não presto muita atenção, mas quero dizer de quanto este instrumento é importantíssimo para que qualquer pessoa que queira estudar o Sistema Regional de Saúde. Vamos também ouvir a opinião do Gonçalo Jardim sobre, enfim, aquilo que, a forma como melhorar para o sistema. Daqui para a frente, o que é que se pode fazer para melhorar, não é? Aquilo que se denota é que existe um claro subfinanciamento da saúde. A gente não vi nem assisti nos últimos anos um financiamento adequado da área da saúde. Mas é curioso que aqui na Madeira diz-se que investe-se mais, até em termos per capita, digamos assim, ou em relação ao PIB, na saúde, por exemplo, no orçamento do Estado faz. Mas, ainda assim não é suficiente. Mas há resultados que demonstram que esse financiamento não está a ser eficaz. E, eventualmente, isso até pode ser um problema relacionado com a área de gestão.
a gente vê realmente as listas de espera aumentar, a gente vê pessoas a aguardar a lista para as cirurgias também a aumentar. E isso só demonstra que houve aqui alguma não eficiência nessa gestão, nesse financiamento. Ou impotência do sistema, não sei se também podemos avaliar desta forma. Pode até haver alguma impotência desse sistema, mas aquilo que se identifica e aquilo que se denota em relação à população, a população sente isso, é efetivamente a dificuldade que tem em aceder à saúde. Além disto, há também o aspecto relacionado com os profissionais. Nós temos excelentes profissionais, pessoas com grande valor, tanto do ponto de vista de conhecimento como do ponto de vista técnico, só que passaram aqui por uma fase de pouco reconhecimento. E esse sub-reconhecimento fez e motivou, claro, a tal imigração. Uma forma de retê-los é reconhecê-los. Pode ser até do ponto de vista monetário. Promover os méritos, não é? Portanto, no fundo... Promover os médicos, promover os méritos, enfermeiros. Quando digo os méritos. Não só os médicos. Os méritos, que todos os profissionais. Todos os profissionais. Mas os méritos, por exemplo, na área da formação, e aqui realmente a formação pode ser um investimento na formação e na possibilidade, o facilitar que o profissional consiga se formar, se autoformar, pode ser um reconhecimento das instituições em relação ao profissional e esse reconhecimento faz com que eles permaneçam e criem ligações afetivas com as instituições. E digo mais, essas pessoas não vão se recusar de fazer horas extraordinárias. Elas vão se dar, por essa identificação, vão dar tudo aquilo à instituição. E a relação com o privado, público-privado? Porque nós assistimos aqui numa determinada altura, quase que se diabolizava essa relação entre o serviço público e o privado, quando muita gente defende que eles podem ser complementares e, na perspectiva do utente, muitas vezes o que interessa é que resolvam o problema da pessoa, seja onde for. Concordo perfeitamente. Acho que o sistema de que forma é que se deve olhar para isto? Portanto, já falamos aqui nas listas de espera que, se calhar, o serviço público por si só não vai ter capacidade de as resolver. Eu acho que tem que haver aqui um sistema quase que simbiótico entre o público e o privado. É claro que seria preferencial que o sistema público pudesse garantir... Dar as respostas todas, não é? As respostas todas, mas nesta circunstância e dado o contexto social... O caminho pode ser esse, não é? O contexto de saúde e o contexto social que se deparamos neste momento, tem que haver uma parceria pública com o sector privado para poder tanto reduzir as listas de espera como, por exemplo, reduzir também as listas para as cirurgias. Pedro Costa Neves. Isso não é bem privado, quer dizer, isso é contratualizado. Privado não é bem isso. Sim, mas o que é certo é que mas é tal relação que disse há pouco a questão das listas de espera, eu com certeza que isso vai ser um projeto exaustivamente debatido e analisado no futuro imediato, não é? Porque é preciso tomar atitudes. Eu acho que tem de haver um pool de doentes dessa lista de espera, que eu não sei exatamente qual é, que se tem de retirar da instituição hospitalar pública porque ela não tem capacidade técnica e assistencial para poder resolvê-lo. E, então, a partir de um determinado desnível da redução da lista de espera, a instituição progressivamente começar a recuperar a sua capacidade de execução. Agora, quando um diretor de serviço vê uma lista de espera gigantesca, com não sei quantas milhares de varizes e de patologia anorretal crónica, etc., aqui não há ponto sem pé, e depois há a questão de qual é a prioridade, não é? Nós vemos doentes a esperar muitos anos para uma cirurgia que é perfeitamente ridícula, que se resolve em ambulatório. Isto vai passar por isso. Quando o Gil fala em sector privado, não é bem privado, porque se houver uma contratualização entre um hospital, portanto, fora chamemos de privado, não é? São valores contratualizados, não é uma medicina livre, não é uma medicina livre privada, é diferente, não é? Pois, mas como sabe, e isso também foi um debate que se fez e que se tem feito, de certa forma, que é essa relação precisamente entre o público e o privado. Sim, mas a relação, porque muitas das vezes acusavam-se, nomeadamente os médicos, de desviarem do público para o privado. Enfim, esse tipo de relação. Isso é o mais fácil Isso é demagogia. Essa acusação mais demagógica. Mas, efetivamente, portanto,
vai ter que haver uma solução. Portanto, a solução da questão do XIC é óbvia. Portanto, ela já podia ter sido. Eu lembro ainda no tempo da doutora Conceição Estudante, que o Dr. Manuel Brito, na altura, pôs essa questão à doutora Conceição. Ela, não, a nossa capacidade instalada vai resolver o problema. E vai resolver o problema. Foi-se arrastando ao longo desse ano, já não sei há quanto tempo é que a doutora Conceição Estudante foi secretária regional. E continuamos com um crescendo de lista de espera. Não é que nós tenhamos mais população. É porque também há outras prioridades, nomeadamente na patologia oncológica, que são sempre prioritárias, e os profissionais, os poucos que vão ficando na instituição, têm de se dedicar essencialmente a essas. E, portanto, a questão da patologia menor, eventualmente, portanto, suscetível de ser resolvida cá fora, essa provavelmente, que é o que há uma pool de doentes, portanto, de patologia de média e longa espera, que vai ter que ser resolvida fora da instituição pública. Pelo menos num timing que se poderá perspectivar 2, 4, 6 anos, não sei. Ana Clara, não há que ter receio da relação com o privado? Não, e aliás nós temos neste momento o modelo contratualizado, que é o modelo convencionado, que é o indivíduo tem esta convenção que tem uma grande facilidade para o utilizador, porque tem um teto de preço, e sim, isso é uma garantia, logo de saber que o mercado está controlado nesse aspecto, mas temos também as convenções na lógica de, depois de entrar no sistema, no serviço público e não tendo capacidade de resposta, foram neste momento preparadas nesta última... Portanto, durante esta legislatura, convenções na área dos meios complementares de diagnóstico. A colonoscopia, a ecografia mamária e também a área da cardiologia. Portanto, estes modelos, que ainda não se aplicou ao modelo cirurgia, mas já se aplicaram mas a se calhar é preciso caminhar para aí, não é? Com certeza que, dentro daquilo que é a informação que, neste caso concreto, que o sistema prestador dá como prioridade, porque não estava em situações, nomeadamente na questão da aflição, na patologia mamária, em que pediu exatamente que esta era uma prioridade, então foi externalizado, sem custos para o utente, que isto é que é o importante, o utente entra no serviço. O serviço público, neste caso concreto, César Rama EPE, não tem capacidade de resposta. É externalizado, vem a um prestador externo, mas para ele é exatamente igual como se tivesse sido atendido no César Rama EPE, sem custos e, sobretudo, sem tempos de espera que sejam preocupantes para a sua segurança. Portanto, estas convenções já foram experimentadas e mantêm-se, certamente que vamos evoluir também para outras áreas que sejam entendidas prioritárias. Portanto, não há aqui, como digo, o Serviço Regional de Saúde esteve sempre em complementaridade com o sector privado. A Ordem dos Médicos foi sempre um parceiro no sentido de ter uma convenção com contornos muito especiais, mas que trouxe efetivamente aquilo que é a tal regulação de mercado. Por outro lado, eu devo dizer que a questão do subfinanciamento que foi colocado aqui, quando comparado, embora eu não entenda que o nosso modelo não é um modelo efetivo de benchmarking, porque nós não podemos comparar as regiões autónomas com o que acontece nas regiões NUTS 2 em território continental, não temos as mesmas condições de acesso, de referenciação, de rede de referenciação e de cobertura e até de facilidade de deslocação. Os vouchers de cirurgia são distribuídos em Lisboa para trás dos montes e vice-versa. Aqui não se pode fazer efetivamente isso, mesmo que se aplique o sistema de informação da gestão da lista de inscritos para a cirurgia, nomeadamente o SIGIC, que é um processo de informação que permite gerir os tempos, os encaminhamentos e... Portanto, no fundo, o que está a dizer é que a saúde aqui é mais cara do que... A saúde aqui é mais cara, não temos dúvidas que a saúde é mais cara, mas, por outro lado, também... Mas ainda assim parece que é subfinanciada, como diz aqui o Gonçalo. Certamente que a questão do subfinanciamento é uma questão de finitude de recursos. Onde é que cabe o subfinanciamento? Mas vejamos, o nosso sistema prestador é uma unidade local de saúde, mais próximo possível da uma unidade local de saúde, com contornos um bocadinho específicos. Com a nossa, César Rama EPE, existem 9 no país. A variação per capita vai de 716 euros por utente até 846, que é a nossa, que é mais alta. Portanto, não é uma questão, quando comparativo com o mesmo modelo, sendo que, quando nos comparamos exatamente com Matosinhos, porque temos feito esse caminho de aproximação, Matosinhos tem piores tempos de resposta, piores indicadores relativamente aos nossos.
pese embora não podemos dizer que é pelo facto de termos 846 euros em média por utente utilizador, enquanto que Matosinhos tem 766. Claro. Mas, Só que na aqui, verdade, aqui a nós tendência de temos custos. comparação não é propriamente com outras regiões do país. Não deveria ser. Também mas, se compara, mas é assim que se faz, a mas não comparação que se deveria faz é ser. com um sistema que já Não foi deveria exemplar, ser. não é? No passado, aqui na região. Há índices de saúde da população que são baseados nos municípios e Coimbra tem um estudo perfeito nessa matéria e tem uma ferramenta que aplica em todo o território continental, aplica inclusive só aos municípios com população superior de 2.000 habitantes e depois faz a agregação dos outros. Isto seria o ideal para nós, porque nós estamos sistematicamente em modelos de financiamento a ser colocados em processos, digamos, de má execução financeira ou pelo menos de má execução daquilo que nos é posto ao alcance para gerir na área da saúde, mas efetivamente nós temos mais custos que têm de produção. Se querem, eu digo sim. Não, eu queria o seguinte, eu não acabei ainda um trabalho que me está a dar um grande gozo profissional, que é comparar exatamente a USL de Matosinhos, o Hospital de Setúbal, o Hospital de Almada, um conjunto de hospitais, o Hospital de Loures e o Hospital de Braga, para ver quais são os recursos humanos afetos a estas unidades, qual é a produção nas diversas áreas. Eu ainda não acabei. Para ter aqui um termo de comparação. Mas eu ainda não acabei. É um trabalho que, sinceramente, devia ser... Eu estou a fazer isto porque é um gozo profissional que faço. Não é uma tarefa que eu tenho na Secretaria. Eu ofereci-me para fazer esse trabalho. Provavelmente aqui a um mês estará concluído. E estou a concluir algumas coisas que é importante. Primeiro, se comparar o número de camas da região da Madeira com algumas regiões do país, nós temos mais camas. Se nós falarmos em mais médicos, nós temos mais médicos. Por exemplo, o distrito de Setúbal é uma desgraça em camas. O Alentejo é uma tragédia. E o Algarve uma desgraça. O Serviço Nacional de Saúde está um pandemónio. Portanto, cuidado. Eu defendo o meu Serviço Regional de Saúde Público com o serviço complementar privado, conforme a Ana Clara, estamos de acordo que se recorra ao setor privado porque interessa o favor das pessoas. É preciso ter cuidado com a produção, a qualidade da produção e a resposta atempada. Eu estou a fazer um estudo meu, também por gozo, dos dias de espera em determinadas regiões do país. E eu conheço regiões do país com 4, 5 anos de listas de espera. Até parece que eu aqui estou a defender o governo do PSD. Não, é um estudo comparativo. Sim, porque eu sou rigorosamente isento nisto. Está-se a basear em números, não é? Portanto, os números para mim é que contam. Evidentemente que eu aprendo com o Dr. Pedro, com o Sr. Enfermeiro, com a Ana Clara, sobre os aspectos da profissão que eu, por mais anos que trabalho, não tenho a sensibilidade para isto. Mas o comparativo, o benchmarking que eu estou a fazer ad hoc, comparando com os relatórios dos conselhos de administração, digo-vos, nós temos uma coisa, na cirurgia, nós precisamos mais 13 anestesistas, mas o país precisa de 540. É bom que a gente perceba disso, para termos os rácios. E é difícil contratá-los? Eu só estou a dizer os números. Não, parece que é difícil, eu não vou ser o Ministro da Saúde, nem vou ser o Secretário da Região. Portanto, eu estou a dizer que há uma realidade objetiva, que é a anestesia, é a área central de toda a área cirúrgica, de outras patologias, do apoio. E pode ser por aí é dramático. Que se esbarra muito na questão. Eu considero que os números que tenho, que é o problema maior da saúde, da área clínica, da especialidade, que é mais difícil de resolver este problema. Isso aí obriga, ainda de uma forma mais acentuada, de facto, que a tal gestão seja o mais perfeita possível, que sabe cativar o mais possível também as pessoas que trabalham no sistema. É muito complexo, que tem de ser uma prioridade máxima do próximo governo que adquira, que assuma a responsabilidade de governar a região, porque efetivamente não se pode operar sem anestesistas. Mas os cirurgiões também não são muitos, os que estão no hospital público. Portanto, isso é o tal efeito de rebound do que se passou, e não vamos estar sempre a chorar exatamente, o que está para trás. A minha preocupação é, em relação ao que se passou até agora, é que eu não vi enunciar medidas, e vejo algumas medidas de cosmética. Eu acho que, por exemplo, houve uma evolução fantástica
na proteção civil, em relação ao passado, fantástico, indiscutivelmente, e o mérito é indiscutivelmente da governação do PSD, mas isso não... Na saúde das coisas ficaram mais isso é um mal estagnadas. menor para o utente. Essa questão do tempo de espera referido de Matosinhos, isso não é um exemplo, isso está errado. Não é? Nós Claro. temos de ter o nosso objetivo. E esse objetivo e essa estratégia para o futuro que tem de ser muito, muito agressiva, eventualmente sem grandes gastos, porque eu acho que grande parte dos gastos ou da economia em saúde deve ser para perspectivar a construção do novo hospital, seja qual for o partido que venha a governar a região. Gonçalo Jardim, nós temos ainda um minuto. Reservo-lhe esse tempo para concluirmos aqui. Enfim, alguma ideia que queira acrescentar? Há pouco, quando falava no subfinanciamento, este subfinanciamento falamos por causa das tais listas de espera. Nesta circunstância, neste momento, eu acho que tem que haver um financiamento para o tal cheque, além daquilo que se preconiza. É claro que esse subfinanciamento também possibilita ao não rendimento de alguns profissionais. E é necessário fazer essa injeção. Neste momento é necessário fazer essa injeção financeira, quer se queira, quer se não. Não se pode basear em resultados, em números de outras regiões. Temos que nos adaptar àquilo que nós temos. E neste momento nós temos isso. Uma lista de espera para consultas muito elevada, cirurgias, claro, pessoas à espera de cirurgia, são estes números e são estes números que necessitam de resposta. E precisam de respostas quase que imediatas, embora sabemos que também não é fácil resolver isto de uma forma, de um momento para o outro. Não é? Tem que haver uma estratégia. Exatamente. Tem que haver. Obviamente que as pessoas que estão na lista querem uma solução para amanhã, mas se calhar também não é possível garantir que as coisas possam funcionar assim, com esse imediatismo todo, não é? Não é possível haver esse imediatismo, mas tem que haver uma concertação para haver esse tal financiamento. No fundo, tem que ser uma estratégia. É importante, é uma estratégia. Ficam então aqui algumas das vossas posições. Resta-me agradecer ao Pedro Costa Neves, ao Gonçalo Jardim, à Ana Clara também, ao Lírio Ramos. É o ponto final por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira com um debate envolvendo precisamente já candidatos a estas eleições regionais. Boa noite, fique bem.